noite. Oi. Vamos dar início aí, então, ao nosso botequim. Então, já peguem aí seus drinks. Saúde a todos. Saúde. Vamos esperar, então, o povo brasileiro entrar. Começou, galera? Temos 4 pessoas já. Oh. Eita, que sucesso. A gente vai se apresentando já ou vamos esperar? Acho que espera mais um pouco, né? Eu espero um pouquinho. Isso aí, cada a Tainá um. tá com sono. Eu estou na água também. Eu também tenho água, para não falar que eu só tô bebendo. Eu tô no refri, gente. E aí, pessoal? Tá um delay, Léo, de uns 10 segundinhos. Beleza. As mensagens estão chegando na hora, né? As mensagens eu acho que tá. Não tá travando nada, né? Parece que não. Eu não tô ouvindo, não dá pra me ver o áudio. Gente, como é que tá? Tá bom pra vocês? Tá ok? Vocês estão ouvindo a gente bem? Vou esperar 10 segundos, né? Exatamente. Nossa, dá pra mostrar as mensagens na live, mano. Dá? Ah lá, não tá travando, eu acho. Então. O som tá bom. O Celton tá aí. Oi, Celton. E aí, Celton? Próximo botequim vai ter o Celton, hein, meu? Tô aqui. Então tá sucesso, galera. Já tá com 23 pessoas. 24. 24. Olha só. Eu vou compartilhar no meu registro. Boa. O próximo vai ser presencial, hein? Deixa eu compartilhar aqui também para o povo ver. Tô na água também. Nossa, certo, tá extremamente atrasado, né? Mas já pode estar se apresentando, Léo. Se apresenta você. Pode? Pera aí, deixa a Dona então cantar um pouquinho. Bom. Vamos lá, galera. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aí. Intitulamos aí como o Boteco do Léo, porque a gente está no exílio, né? Uma quarentena, não podemos sair. Então, proponho aqui que a gente faça um botequim virtual. Então, já que estão todos aí, saúde a todos. Saúde. Saúde de novo, gente. Bom, vou começar me apresentando. Me chamo Leonardo, né? E, bom, sou professor do cardume, eu dou aula de matemática, também dou aula de biologia, como vai ser o caso hoje, tá?
E eu sou aluno de Ciências do Mar, da Unifesp, aí da Baixada Santista. Beleza? Quem é o próximo? Meu nome é Iago, eu sou professor da frente de matemática também. Eu estou cursando Ciências do Mar, também na Unifesp, e eu vou participar hoje da aula do Léo sobre evolução. Então vai ser muito legal. Boa noite, meu nome é Kathleen. Eu faço fisioterapia na Unifesp, também sou da frente de matemática, mas estou aqui como participação da aula de biologia. Acho que é isso. Nós somos 3 pessoas da área de biológicas, mas que dá aula de matemática. Então hoje a gente vai falar Exatamente. de biológica, que é a coisa que a gente gosta, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa história da evolução humana, né? E aí, como início assim, de conversa, vamos começar a falar um pouco sobre aquela pergunta clássica, né? Que tipo, beleza, o homem veio do macaco? Porque muitas pessoas às vezes usam desse argumento para desvalidar a teoria da evolução, né? Então, sugiro a gente conversar um pouco sobre isso, beleza? Podemos começar então? Mostrar os. Podemos. Então, tem que ficar trocando de tela aqui. Bom, vamos começar então aqui com essa imagem, que é uma imagem extremamente clássica, né? Todo mundo já deve ter visto essa representação quando a gente fala de teoria da evolução, né? A gente tem essa ideia aí de que o macaco se transformou em homem, certo? Só que a gente tem que entender que não é bem assim, certo? A evolução não é um processo tão simples assim de que o macaco vira homem e aí tá tudo certo. Então, é importante a gente entender que a evolução não é um processo escalar, é um processo extremamente complexo que ele vai acontecendo de milhões de formas diferentes ao longo de milhões de anos, certo? Também é legal falar sobre essa imagem, que ela é extremamente didática, né? Então, quando você quer trabalhar com determinados assuntos, você consegue usar essa imagem porque ela é didática, mas ela passa uma ideia errada. Ela passa essa ideia da evolução ser um acontecimento, uma ideia linear, tipo de linearidade. E a evolução não funciona desse jeito. Ela funciona de um jeito muito mais complexo e com várias coisas que devem ser levadas em consideração. Outra coisa importante também quando a gente fala sobre evolução, a evolução não é uma coisa tão difícil de entender, é uma coisa um pouco mais difícil de se falar, porque às vezes a gente acaba usando palavras de um jeito que passa a ideia errada. Então, por exemplo, quando a gente fala que na evolução sobrevive o mais forte, né? Bom, não é bem assim. Na verdade, sobrevive quem é mais adaptado àquele meio, naquele tempo que ele está lá. Então, quem sobrevive é o mais adaptado. Às vezes, mais forte não quer dizer muita coisa, certo? Então, é importante vocês terem frisado isso, tá? Bom, então a gente sabe aí que essa ideia aí é um pouco das coisas indo do macaco para o homem diretamente é um pouco complicado, certo? Não é bem assim. Então, trouxe aqui algumas imagens para ajudar a entender um pouco como que acontece esse processo, certo? Então, já de antemão, vou responder, né? O homem veio do macaco? Então, calma. Porque tem muitas pessoas que falam assim. Às vezes a pessoa fala assim, porque se o homem veio do macaco, por que ainda existe o macaco? Entendeu? Então, é que a gente tem que separar as coisas, certo? Então, primeiro, o homem não veio do macaco. Não veio do macaco que a gente tem hoje. O que Então, acontece... é bacana falar que, por exemplo, a gente chama qualquer primata de macaco. E isso não está certo, né? Todo macaco é primata, mas nem todo primata é tipo, bem mais complexo. Então, a gente não pode falar que o ser humano vem do macaco. Por exemplo, o macaco a gente conhece, sei lá, o chimpanzé, que é o mais próximo que a gente teria do ser humano. Mas, talvez, se a gente refinasse mais a nossa ideia e substituísse essa palavra por primata, aí sim a gente consegue ter comprovações científicas disso. Sim. Então, assim,
na verdade, então, o homem não veio do macaco, né? O macaco que eu digo, o chimpanzé. O que acontece é que o homem e o chimpanzé, eles, na verdade, têm um ancestral em comum. Então, o que isso quer dizer? Em algum momento da história, o homem e o macaco tiveram algum parente que eu mesmo, vamos dizer assim. Então, se a gente for pegando, tipo, meu pai, meu avô, meu bisavô, e ir voltando milhões de anos, milhares de anos, e eu pegar um macaco e voltando também, o pai dele, o avô dele, não sei o quê, talvez em algum momento eles se encontrem. E aí esse encontro é chamado de ancestral comum, certo? Então, deixa eu... Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa árvore, né? A árvore filogenética, que ela mostra como que aconteceu, assim, como talvez tenha acontecido esse processo de evolução. Porque o que acontece? Cada um desses pontos, representado por letras aqui, é um ancestral comum. Então, tipo assim, a gente tem aqui... Acho que eu vou aumentar a imagem aqui, tá? Rapidão. Vou esconder a nossa cara. Pronto. Então, a gente tem cada um desses pontos, eles significam um ancestral comum. Então, por exemplo, no ponto D, a gente tem um ancestral comum entre o Homo sapiens e o Homo neanderthalis. E o que quer dizer que esse... Quanto mais próximo eles estiverem aqui, quer dizer que os ancestrais são mais próximos, certo? Então, você tem uma familiaridade mais próxima. Então, por exemplo, o ancestral comum entre o Homo sapiens e o neanderthalis, ele é mais recente do que o ancestral entre o Homo sapiens e o Australopithecus, certo? Então, assim, em algum momento dessa linhagem aqui, a gente era mais parecido com os macacos, e aí agora a gente é o que é hoje, certo? Tem outra imagenzinha aqui também, que aquela outra imagem era dos hominídeos, né? Esse aqui também é dos hominídeos, e aqui ele mostra certinho onde que teve a divisão entre o Homo sapiens e o chimpanzé, certo? Então foi bem aqui, ó, há 5 milhões de anos atrás, certo? Então a gente tem todo... Peraí, Iago, acho que eles não estão... Peraí, Iago, repete, que eu acho que eles não te ouviram. Agora estão me ouvindo. Nessa foto é legal porque que dá para perceber bem desse ponto, que a evolução do homem não é uma coisa linear. Não é tipo, veio o macaco, aí veio uma coisa entre o homem e o macaco e o homem. Não. Tinha o macaco e tinha esse ser humano pré-histórico, que foi chegar onde a gente está hoje, mas que não é algo linear, que foi se alterando com o tempo. Foi se adaptando ao ambiente com o tempo, né, melhor dizendo. Exatamente. Então aqui nessa imagem aqui mostra essas ramificações que foram tendo aí ao longo do tempo. Então os Australopithecus, os Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Neandertais. Então todo mundo aí na família dos hominídeos, certo? Aí agora para ilustrar um pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Só um minutinho. Aí você vai ter que abrir, né? Eu vou ter que... Peraí que eu tô confuso. Aí. F5. Era F5, né? Bom, então aí para resumir um pouco essa história do como a galera pensa que é, né? Então, esse processo escalar. E aí o processo como ele realmente aconteceu, com milhares de ancestrais comuns, milhares de espécies que foram sendo extintas e espécies que foram perdurando, certo? E aí chega até a gente. Também, gente, é legal que vocês fiquem com a ideia de que a gente nunca pode falar, por exemplo, que o homem, que o ser humano, é mais evoluído que o macaco, por exemplo, ou qualquer outra espécie. Porque a evolução não se trata disso, por exemplo. O ambiente não. A evolução não escolhe um ser mais inteligente ou mais forte, como o Léo disse no começo. Ela seleciona os organismos mais adaptados àquele ambiente. Então, por exemplo, o macaco ele não precisa andar de carro, sei lá. Ele não precisa falar para conseguir existir na onde ele existe. Então,
em questão de evolução, o macaco e o homem, como uma minhoca, por exemplo, estão no mesmo nível. Eles estão adaptados ao ambiente dele. E é isso que se trata a evolução. Não tem um mais evoluído que o outro. Então, é legal também tratar disso naquela imagem de linearidade, é que o homem está sempre no final. Tipo, o homem é o melhor de todos, o homem é o ápice da evolução e está errado. Tanto porque a gente está em constante evolução com o tempo, né? Só que isso é uma questão de milhões de anos, tanto porque, não, o ser humano não é o ápice da evolução e nem qualquer outra espécie. Todas estão no seu ideal e adaptado ao ambiente que está inserido. Exatamente. Beleza? Bom, não sei se vale a pena comentar rapidamente aí, então, como que aconteceu esse processo, né, de como a galera foi mudando, né, por aquele processo que a gente conversou um pouco, foi sobre a seleção natural, né? Então, como que ela acontece? Você tem lá um indivíduo, que aí você tem as características daquele indivíduo. E aí, se essas características forem eficientes, forem tipo, suficiente para a galera sobreviver ali, então essa característica vai continuar no ambiente. Se for uma característica que não é boa, o ambiente vai eliminar aquilo e vai ficar só quem tem uma característica boa, vamos dizer assim. Vou só minimizar aqui. Tá, então, só para a gente lembrar rapidinho sobre a seleção natural. Os mecanismos da seleção natural são as mutações gênicas, né? A gente não chegou a conversar e a gente pode falar sobre isso depois, que aí entra na parte do neodarwinismo, que é quando a gente começou a entender de onde veio essas mudanças, porque antigamente pensava assim, beleza, alguém nasceu, né? E nasceu sem querer com aquela habilidade, uma coisa diferente dos outros, e aquela habilidade lá era melhor para aquele ambiente, então conseguiu persistir mais fácil naquele ambiente. E aí isso aconteceu através de mutações aleatórias. Então, tipo, foi sem querer, mudou o material genético, bom, nasceu essa nova variedade, tá? E aí tem grandes processos de especiação, que eu acho que não vale a pena a gente se alongar muito nisso, tá? E também, gente, para vocês não ficar tão figurado para vocês essa questão de o ambiente selecionar, de que forma que o ambiente pode selecionar essas características? Por exemplo, imagine que lá na pré-história eu tenho lá o homem das, o homem das cavernas, a mulher das cavernas, tem lá o Barney e a Thelma e tal, eles estão lá. Aí tem um homem que ele, sei lá, por algum motivo, ele nasceu mais alto. E aí ele consegue pegar a fruta da parte de cima da árvore que é melhor. Aí vai vir a parceira sexual desse homem e vai preferir se relacionar e ter filho com ele, porque ele pode prover frutos melhores que o outro que é mais baixo. E com isso, essa característica de ser mais alto vai continuar, vai perdurar. Então, teoricamente, mas aí envolve outras coisas, os filhos desse casal vai ser maior do que comparado ao outro, e assim vai perdurando essa característica. De forma bem simples, é assim que alguns fatores, né, por causa das mutações gênicas, perduram em algum grupo de organismos, basicamente. Bom, então, já que a gente está falando um pouco sobre isso, vamos começar a explorar que habilidades foram essas que foram diferenciais, vamos dizer assim, para o homem, né, da nossa espécie chegar no que ela é hoje, tá? Aí vocês vão me ajudando aí. Bom, a primeira coisa que foi muito importante na nossa história evolutiva foi quando a gente conseguiu ficar de pé, certo? Então, quando os hominídeos antigos começaram a desenvolver essa habilidade do bipedismo, certo? Então, caminhar sobre os dois pés posteriores. E o que vocês acham que isso ajudou, assim, na história evolutiva? Vou comentar, Catherine? Não, acho que por enquanto vai rolando aí, vamos ver o que eles vão falando. Vou lançar essa pergunta, esperar aí. Então, o que vocês acham que o bipedismo ajudou aí na evolução? O que mudou? Por que esses organismos deram melhor que outros por andar em duas pernas? E os outros estavam dando
em 4 patas não conseguiam fazer. Tem que esperar um golinho. Saúde, saúde. Saúde. Vou tomar água, meu Deus, derrubei um monte de água em mim aqui. Acho que eu respondi. Ninguém? Poxa, meu. Ah, ô louco, meu. Bom, então vamos continuar. Apareceu o comentário aqui, a gente para. Bom, então, uma das coisas que ajudou no bipedismo foi as mãos livres, certo? Então, quando você... aí, o Juan falou, uma boa, né? Então, antes de eu falar disso, vamos falar o que o Juan falou. Falou assim, beleza, tem um alcance maior na visão. Perfeitamente. Quando você está ereto, você tem um campo de visão melhor sobre o que está à sua volta, certo? Então, você tem os olhos na frente e você consegue enxergar melhor em profundidade tudo que está acontecendo à sua volta. Então, aí você consegue avistar predadores mais facilmente, né? Se ele estiver chegando, você consegue enxergar ele melhor, entre outras coisas. Teve outras aqui. Eu também, eu não sei a que ponto isso está certo, talvez ele possa me corrigir, mas, por exemplo, um animal quadrúpede, ele tem o movimento do pescoço só, né? E um que seja um pinípede, ele tem o movimento da coluna, das costas. Da coluna. Da coluna. Sim. Todo. Mas, então, pode ser, tipo, aumenta todo o campo de visão só do pescoço, entendeu? Eu acho que talvez aí pode ser um fator legal. É porque também tem os braços, né? Os braços ficam livres, então fica mais fácil de girar tudo. Faz o movimento. Bom, outra coisa que falou aqui, ó, acredito que isso ajudou a ter mais facilidade em procurar recursos e alimentos. Exatamente. Os braços livres ajudaram a você conseguir coletar as coisas mais fácil e você segurar, né? Levar o alimento de um lugar para o outro. E também esse lance de segurar ajuda na questão de cuidado com os filhos, né? Você conseguir carregar o seu filho melhor. E também o braço livre ele ajuda para espantar predador, né? Então, tipo, você tá andando lá, você levanta seu braço, parece que você fica 2 vezes maior, né? Então, para um predador, aquilo ali ele já começa a se intimidar mais. E também é importante falar também que nessa época foi na savana, não foi, Léo? Sim. Que aconteceu todo esse processo. E na savana, é só você tentar lembrar de Rei Leão. As árvores ficavam muito mais distantes umas das outras. Então, lá tinha predador como qualquer outro lugar. Então, nesses ambientes, era mais proveitoso você conseguir correr deles do que você conseguir escalar. Então, o pinípede, ele corre um pouco mais rápido do que o quadrúpede, no caso dos primatas, né? Não um leão, uma pantera. Mas você ganha um pouco de velocidade, isso também é um fator importante. Conseguir fugir dos predadores. A última coisa que comentaram aqui também, ó, desenvolver melhor a atividade com as mãos. Exatamente. Porque o que aconteceu? Com as mãos livres, a gente conseguiu começar a manipular os objetos de modo que a gente acha melhor. Então, por exemplo, pegar um pau para dar na cabeça do outro, pegar um osso ali que quebrou para dar no predador. Então, a mão livre ajudou nessa questão. Bom. Certo? Acho que deixa eu conferir na minha cola aqui se a gente falou tudo. Isso, pronto. Beleza? Beleza. Então, deixa eu ir para o próximo slide aqui. Bom, vamos começar então a comentar um pouco das mudanças anatômicas que foram tendo aí ao longo da nossa história evolutiva, certo? Se eu não me engano aí, a gente tem um Homo sapiens, né, na esquerda, um Australopithecus aí no meio, e na direita é um chimpanzé, eu acho, não é isso? Isso. E aí, Kathleen, quer comentar alguma coisa que te chamou a atenção e você que é fisioterapeuta? Não, é que não sei se vai dar para todo mundo ver, mas as estruturas dos ossos
semelhantes um com o outro. Isso mostra que a gente já tem um ancestral em comum. Eu não sei se dá para notar. Por exemplo, a coluna, né? Você vê um traço reto, assim, em todos. Essa é a coluna. Então, todos têm colunas, né? E também o osso do quadril, tanto o fêmur, que é a parte aqui, o osso da coxa. E também dá para ver a diferença dos tamanhos, né? Uhum. É que se eu falar assim os termos, vai ficar um pouco confuso, mas também o osso da perna, né, que é parte do joelho, ele é alinhado, pelo menos no ser humano, no homem moderno, ele é alinhado com o osso do quadril, diferente dos outros, que você pode ver que está um pouco desalinhado. Sim. Pode ser por causa porque assim, a gente tem o osso alinhado para a gente ter equilíbrio. É um dos fatores para a gente ter equilíbrio, na verdade. E então, nos outros que não são bípedes, acaba não tendo essa evolução, digamos assim, né? Acho que Eles não precisam desse equilíbrio da questão em 4 patas. É. Que eles acabam arranjando utilizando, né, os braços. Patas. Uhum. Isso é interessante para ressaltar, né? Mais uma das milhares de provas que a gente tem com a teoria da evolução, né? Se a gente tem essa semelhança entre o homem moderno, que é da esquerda, com o chimpanzé moderno, que é da direita, e você vê os ossos, eles são extremamente parecidos. Então a gente consegue ter essa ideia de que, pelo menos em algum ponto, a gente teve um esqueleto parecido, e aí, de acordo com o ambiente que foi vivendo e tal, esses ossos foram sendo, a necessidade, foram tudo. sendo moldados, né, entre mil aspas, para o ambiente que o indivíduo estava indo, né, a população, certo? Tem uma série de fatores que corroboram essa teoria do ser humano e do chimpanzé e de outros macacos para ter o mesmo ancestral em comum. N fatores. A anatomia dele ser semelhante. Tem alguns estudos de DNA que tem um DNA similar, não é igual, mas parecido, é similar, em comparação aos outros animais. E também outro fator que eles usam para falar dessa similaridade é a embriologia, que é todo o desenvolvimento do embrião do homem e do macaco, como eles se desenvolvem de forma muito parecida, e com isso eles conseguem, né, juntar um conjunto de provas que chega na teoria da evolução do primata até o homem. Em relação ao DNA, se eu não me engano, é 98% que a gente tem de semelhança com o do chimpanzé. Então você vê que é bem próximo, não é igual, mas tá ali. É bem parecido. Bom, vou pular para o próximo aqui. Então aqui pode falar. Não, você ia comentar que, comparando as mãos, né, então ali em cima e os pés, vocês podem ver também que na parte dos pés, eles mostram o osso, né, que tá aparecendo ali. Então, se você reparar, todos os ossos, eles são muito parecidos. Então, tipo, em algum momento eles foram iguais, vamos dizer assim, e aí conforme as necessidades do ambiente e tal, não sei o que, os ossos foram sendo moldados. Mas quer falar? Depois eu falo outra coisa. Na imagem de cima, a gente vê a mão, né? A gente percebe que da esquerda para a direita, há uma diferença de que os 5 dedos tá, tipo, um alinhado com o outro, né? Então, o dedão, na verdade, estaria aqui, assim, né? E na última, né, do lado direito, tem a nossa mão. Ixi, quieto, travou. E isso facilita... Não, voltou. Voltou? Então, Foi. isso faz com que a gente possa fazer um movimento de pinça. Então, a gente consegue tocar todos os nossos dedos, independente do lugar. E também ajuda a gente a fazer movimentos delicados, né? Como escrever, pentear o cabelo, por exemplo. É polegar opositor, não é o nome? Isso, é o polegar opositor, né? Que ele se opõe a todos. Sim. Isso aí ajudou principalmente na questão da caça, na questão de manuseio, que aí a gente consegue segurar bem melhor as coisas e manipular os objetos e tal, e fazer o que for preciso. E ali, em relação ao pé, né, na parte de baixo, também do esquerdo para o direito sendo o nosso pé atualmente, o
o dedão, né, que a gente normalmente é conhecido como o dedão do pé, mas é o hálux. Ele tá mais próximo dos dedos, né? Se vocês perceberem, na imagem da esquerda, parece que uma mão. E do lado direito, o nosso pé. Então, isso ajuda no nosso equilíbrio também, porque tem os arcos do pé, tudo, não vou entrar muito. Mas isso ajuda a gente ter o equilíbrio para ficar em posição de bíbit. Outra coisa também sobre o pé é que, como a Kathleen falou, o primeiro pé da esquerda, ele lembra muito uma mão. E é exatamente isso. Eles utilizavam muito os pés para escalar junto com as mãos. E a partir do ser humano ali, como eles já eram bípedes e corriam, eles não tinham necessidade de ficar escalando tanto. Então, eles não precisavam mais desse polegar opositor do pé. Eles, tipo, não precisavam mais, e com isso foi perdendo essa característica. Exatamente. Vamos ver então o próximo aqui. Agora sobre os crânios um pouco, né? Bom, aqui também tem, parecido com aquelas imagens que a gente tinha visto antes, né? As árvores filogenéticas. A gente não conversou muito sobre isso nas aulas, né? Antes do Apocalipse. Mas depois sugiro de vocês darem uma olhadinha de mais ou menos como isso funciona, tá? Mas basicamente ele mostra, tipo, essas relações em que tem, tipo, entre seres mais antigos, seres mais novos e como as coisas foram se ramificando. Isso aqui é tipo um sistema de agrupação, né? Então, tipo, quem tá mais perto aqui é o que tem o pontinho mais perto deles, entendeu? Mas é bem direto, não precisa saber sobre isso. Quer comentar Eu sobre acho que vale a pena aumentar essa imagem para eles verem. Tá, peraí, consigo. Aumento, deixa na tela inteira, Léo. Tá, peraí. A F5, né? Não, eu tô falando no slide mesmo. Então. Assim? Na live, quer dizer, na live. Pode crer, pode crer. Só um minutinho. Não precisava. Eu vou só desligar nossa câmera aqui, pronto. Tchau, galera. Aí. Nessa imagem dá pra gente ver umas manchas pretas, né? Isso era as aberturas do crânio, né? E como vocês podem ver aqui no canto inferior da tela do lado direito, é o nosso crânio atualmente. E não tem, você quase não vê essas manchinhas pretas. Isso ajudou também para facilitar o nosso equilíbrio. Porque com as aberturas, como que eu posso dizer? Facilitava o nosso desequilíbrio, né? E também ficava mais vulnerável à questão do nosso cérebro e tudo. Acho que é isso. Eu achava que essas manchas pretas aí eram partes do crânio que a gente não tinha achado no registro fóssil, sabe? Faltava no quebra-cabeça. A gente achou... Mas não, outra coisa acho interessante que não. também é que, bom, provavelmente não vai dar para notar, mas, por exemplo, nesse crânio que está aqui mais à esquerda, se você tentar imaginar mais ou menos o corpo do bicho, você vai reparar que a entrada do pescoço dele não é 90 graus com o crânio. Deixa eu colocar minha câmera, vou voltar as câmeras nossas aqui. Então, por exemplo, do primeiro crânio lá, a gente tem o crânio assim, e aí, tipo, o encaixe da coluna é assim. É reto. Isso. Só que atualmente o nosso encaixe é assim, certo? Então, tipo, o nosso crânio tá assim, então a gente consegue enxergar melhor. Desse jeito a gente fica num sentido mais quadrúpede, assim, mais abaixado. Então, ao longo da história evolutiva aí, essa abertura da base do crânio foi sendo alterada. E aí é justamente nisso que a galera se apoia, tipo, e analisa, né? Então, beleza, esse aqui era um quadrúpede, esse aqui era um bípede, por conta dessa abertura do crânio. Acho que no Equidário estava tendo uma exposição que tinha vários crânios desses aí, e aí dava para você ir vendo, tipo, a parte de baixo, como que era o encaixe e tal. Ó, perguntaram aqui, essas aberturas seriam a parte exposta do cérebro? Então. Provavelmente. Talvez. Peraí, vou aumentar a imagem de novo. Nossa, mas aí... seria muito difícil, né? Que senão o cérebro ia ficar solto, assim. Pode ser, Léo, o que você falou. Tem calor.
Mas eu acho que em alguns aqui eles têm umas outras. Sim. Mas eu acho que essa parte mais cinza aqui é realmente. Voltou? Caralho. Cadê o Iago, meu? Aí, voltou. Foi. Oh, meu Deus do céu. Problemas técnicos. Aquela pausa dramática. Cacilda. Foi intervalo, galera, pra vocês Deu até terem saído, tomado uma água e voltado. Espero que tenham feito. Ah, ficou para baixo aqui, mas tudo bem. Bom, o que a gente tava falando mesmo? Ah, vamos pro próximo slide? Próximo. Não, bugou tudo, foi mal. Caiu Foi aqui. todo mundo mesmo. Bom, Acontece. acontece. Vamos ver o próximo. Ai. Quer comentar aí? Eu não coloquei os dois juntos para. Não, mas de boa. Esse crânio é um dos nossos ancestrais, né? E tem algumas diferenças em relação ao outro. Então, Léo, você vai ficar, tipo, mudando, tá? Uhum. Para o pessoal ver a Quer diferença. que deixa só o crânio aqui? Acho bom. Tá, vou esconder mais aqui. Pronto. Bom, então vamos lá as diferenças, né, do crânio. A primeira coisa é que o crânio deixou de ser longo e baixo. Passa aí, Léo. Aí vocês podem perceber que nessa imagem que ele colocou agora é a gente, né, o humano moderno. O nosso crânio começou a ser arredondado. Isso tem um motivo que eu vou falar depois. Também a gente pode perceber que nessa imagem a gente começa a ter uma testa vertical. Volta na outra. Ah, foi mal. Aí. Nessa a gente percebe que quase não tem testa, né? A gente não nem tem aqui na setinha na imagem. Também a gente tem os supracílios ciliares, né? Que é aqui a parte da sobrancelha. Se vocês pegarem aqui na parte da sobrancelha, vocês vão sentir um ossinho. Nesse caso, eles eram grandes e atualmente não é, né? Não é tão grande. A gente também pode ver, aí dá pra ver nessa imagem, que eles são menores também. Depois a gente vai passar o material para vocês observarem melhor. A gente também vê que a órbita ocular e o nariz também diminuíram. Aconteceu alguma coisa, gente? Não? Não, tamo aí. Tô aqui sentindo assim do meu olho. Eu também. Cuidado pra não meter o dedo no olho, viu, gente? Cuidado aí. A gente também consegue ver que antigamente não tinha um queixo, digamos assim, igual a gente tem hoje, então era bem discreto. É igual comentar aqui, né, que falaram que parecia que eles tinham mais dentes. Na verdade, os dentes deles eram maiores. E a gente vai comentar um pouquinho, acho que... Passa aí, Léo. Passa. Sem ser nesse, no outro a gente vai comentar sobre os dentes. Nesse caso desse slide, a gente mostra a evolução do cérebro, né? O nosso cérebro acabou crescendo.
Por isso que o crânio também foi ficando arredondado, ao invés de ficar alongado, né? Então aí dá para ver a diferença de acordo com os nossos ancestrais. Alguma dúvida, gente? Não? Vou esperar um minutinho. Eu acho que tá indo até. Vamos esperar um pouco. Coloca nossas caras aqui de novo? Não, vou deixar aí. Deixa assim. Acho que pode. Bom, aí aqui nessa... Okay. Quer falar, Léo? Pode falar. Não, tô preocupado com o horário, só pode ir. Nessa imagem a gente vê, dá para ver, né, a diferença dos crânios e também do dente. Na primeira imagem, o primeiro crânio lá em cima, bem branquinho, ele tem um dente mais afiado, enquanto a gente já não tem. Enquanto a gente não tem mais o dente que a gente chamava, né, de canino, que é um dente mais afiado que nossos ancestrais tinham. E por que isso? Por causa da nossa alimentação. A nossa alimentação mudou. Então, antigamente, eles comiam a carne crua. Então, eles precisavam de um dente afiado para poder rasgar a carne. Hoje não, a gente come carne cozida. Então, não precisa da gente ficar rasgando a carne. Hoje tem garfo e faca, então também não precisa. São pequenas coisas que vão mudando que a gente, na verdade, o corpo percebe que a gente não precisa mais. Também, até a forma de como eles adquiriam a comida. A partir de determinada época, eles já conseguiam fabricar ferramentas, caçar, e não necessariamente precisavam de presas para matar o animal, ou sei lá, que estivessem pegando. Pode falar, Cat. Não, pode falar. Não, eu ia comentar rapidinho que mais uma das evidências da evolução é justamente o dente do siso, por exemplo. Eu ia falar isso agora. Muitos de nós temos, né? E o que acontece? Aliás, se a gente pensar um pouco, talvez os dentistas estejam atrapalhando a nossa evolução. Por quê? Porque pense num lugar selvagem, assim, que a gente tem o dente do siso, aí o dente do siso cresce, né? E aí gera todo aquele problema de infecções, não sei o quê. Então, aquele indivíduo que tem o dente do siso, ele morreria, vamos dizer assim, ficaria para trás. E aí, os humanos que não têm dente do siso passariam essa característica de não ter dente do siso para os próximos, certo? Então, isso, ao longo do tempo, todo mundo não teria siso. Só que aí, como a gente desenvolveu várias técnicas, tal, não sei o que acontece? Agora, tipo, a gente tem o dente do siso, o dentista vai lá e arranca. Só que o DNA, o seu DNA que está lá escrito que você tem dente do siso, vai passar para o seu filho. Então, seu filho também vai nascer com dente do siso. Então, isso meio que gera vamos dizer assim, um freio, né, na nossa evolução. Mas não estou aqui julgando a carreira dos dentistas, tudo bem? Não vamos sair também caçando eles, apesar de que eu não gosto. É só o ser humano da dessa, gente. Ele tá sempre ali pra mexer onde não deve. É o ser humano. E em questão do siso também, por causa da mastigação, né? Atualmente é tudo muito rápido, então a gente não para mastigar direito. A gente só engole e vai. Tem aula, tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer, então a gente se alimenta mal, né? Então o siso também, eles ajudavam a gente a triturar o alimento. Então pode ser por isso que uns têm, outros não. E tem até, tipo, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, tem o lance da lactase, da enzima da lactose. Sim. Que, tipo... Vou voltar nossa cara aqui. Tá bom. O ser humano é o único mamífero que continua tomando leite, mesmo na fase adulta, e ainda por cima nem o leite da mesma espécie. Adianta, mas enfim, isso é outra coisa para outro momento. Então, tipo, não tem necessidade da gente continuar tomando leite. Então, algumas pessoas já nem produzem mais a enzima da lactase, que é a enzima que resolve lá o negócio do leite. Então, também isso poderia ser uma comprovação da evolução agindo sobre a gente, acontecendo ainda. Certo? Tem um comentário aqui que falaram: acho que não evolui, porque meus sisos são meio grandinhos e pontiagudos. Eu tenho também os 4 dentes do siso e tô há 5 anos aí enrolando para tirar esse negócio.
Eu também tenho. Eu tô esperando começar a doer muito pra me tirar, porque até agora não senti nada, só sei que ele tá lá. Aí quando pegar, eu assim, meu Deus, tem que tirar. Bom, vamos continuar então. Vamos continuar. Aí, Kathleen, essa com você. Ai, minha parte. Adoro. Outra coisa também que mudou, peraí. Quer Deixa que eu virar meu coloque, papelzinho. quer que coloque grande aí? Ah, acho bonito. Ela acha bonito, Léo, tem que colocar. Bom, nessa imagem, aí tá falando da evolução da pelve feminina, mas também houve uma evolução da pelve em geral. Por causa dessa questão da gente andar em duas pernas e não mais em quatro. Eu vou focar um pouco na feminina, porque houve umas mudanças legais interessantes. Aqui a gente vê na imagem, né, a pelve do chimpanzé, de uma espécie humana de 3,2 milhões de anos, e atualmente. Eu não vou focar muito na chimpanzé, porque eu não conheço muito bem a pelve deles, mas enfim. A gente pode ver que houve uma mudança na imagem, né, da vista de cima superior, que é a linha de baixo das imagens. A gente pode ver que o buraco, digamos assim, mudou o tamanho e o formato, né? Então, antigamente, ele era mais uma elipse. Então, ele não era tipo um círculo, digamos assim. Diferente do que é atualmente. E por que isso? Quando a gente falou que os crânios, eles se modificaram, a pelve feminina também teve que se modificar para poder passar a cabeça do bebê. Então, por isso que a pelve feminina teve essa alteração em referente ao tamanho do buraco, né? A gente pode ver que ficou mais arredondado, um pouquinho maior. Deixa eu ver o que mais aqui. Quer que coloque aquelas outras imagens? Passa outra imagem. Que aí eles têm uma noção de como que o bebê passa. Então, o bebê não vai passar direto, ele vai fazer alguns movimentos para poder passar a cabeça. Aqui nessa imagem dá pra gente ver direitinho a parte superior, a imagem do lado esquerdo. No caso, a gente está vendo de baixo. Então, a gente vê que a cabeça do bebê tá encaixadinha. Se não há essa evolução nessa pelve, não teria como o bebê passar. Pode voltar, Léo. Acho que em relação a isso, tem outras mudanças também, né? O formato do osso, não vou me aprofundar muito. Antigamente, na linha de cima, né, dá pra ver que era um pouco mais largo, era um pouco mais afastado os ossos, e atualmente está mais estreito. E uma curiosidade, enquanto eu estava pesquisando algumas coisas, é que futuramente pode ser que a mulher possa evoluir por causa da cesárea. Por quê? O Brasil é o segundo país que mais faz cesárea, só perde para a República Dominicana. Então, da população dos bebês que nascem, 55,5%, é muita coisa, mais da metade, nasce por cesárea, não por parto normal. E o que isso pode acarretar? Caso a gente continue fazendo cesárea, a pelve vai acabar diminuindo, esse espaço que tem para o bebê passar vai diminuir e não vai ser proporcional ao bebê. Então, há pesquisas que falam que isso pode fazer com que daqui a alguns anos as mulheres não tenham mais parto normal. E acho que é isso. Uma coisa também, uma curiosidade. Também há pesquisas que falam que o apêndice, não sei se alguém já fez cirurgia para tirar, pode ser que algumas descendentes possam não ter mais o apêndice, apesar de ser importante para o nosso corpo. Acho que é isso. Pode passar, Léo. Pode continuar? Bom, agora vamos passar para uma outra conversa aí rapidamente, né, que falta 10 minutos para a gente acabar, sobre como os humanos chegaram aqui na América, né? Porque às vezes também a galera tem alguma dúvida, né? De tipo, vou colocar nossas caras aqui, porque
O povo quer ver. Bom, que a galera fica, às vezes, num pensamento meio eurocêntrico, assim, né? Fica pensando, tipo, mas o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e já tinha índio. Que jeito que os índios chegaram aqui, né? Então, existem algumas teorias, né? Na verdade, principalmente duas. Uma fala que a galera migrou lá entre a Rússia e o Alasca. Então, essa é a primeira teoria, né? Vou ter que esconder a gente de novo. Então, aqui, a gente tem essa migração que veio lá da África, né? Passou pela Ásia. E aí, ali, naquele cantinho ali, chamado de Estreito de Bering, os hominídeos passaram ali da Rússia direto para o Alasca. Porque naquela época a gente teve uma grande glaciação, e aí com essa glaciação diminui o nível dos oceanos. E aí, com essa diminuição do nível, surgiu uma ponte de terra aí entre a Rússia e o Alasca. Então a galera conseguiu migrar e se estabelecer ali na América do Norte e ir migrando até o sul. E o Kathleen, estou perguntando o que é o Sabe o lado direito aqui da parte da bacia? Se você, é que não dá para sentir, mas o apêndice, ele faz parte do intestino Como se grosso. fosse uma bolsinha que sai do seu intestino. Uma bexiguinha. Vou colocar uma imagem aqui. Ele é tipo uma minhoquinha que liga no intestino grosso. E aí o pessoal retira, né, quando ele inflama. Então, para não causar morte nenhum, nem nada desse tipo, as pessoas acabam retirando. Então, rapidão. Quando inflamar. Aqui, ó. Uma apêndice de minhoquinha aqui. O intestino grosso, no final tem uma... Tem esse negocinho aqui. Tá? Então o apêndice é isso aí. Bom, então voltando aí rapidinho. Qual que é a função do apêndice? Eu vi agora. A função é mais em questão imunológica, né? Então ele acaba. Eu não lembro muito bem o que ele faz, mas tipo, ele guarda os anticorpos que são produzidos no corpo, e aí, por isso que ele inflama, né? Que acaba tendo uma infecção em alguma coisa, e aí os anticorpos acabam reagindo, e por isso, não faz muita falta. Quem não tem, relaxa, não vai morrer por causa de infecção. Mas não tem, assim, uma coisa só dele, sabe? Ele é mais tipo um depósito, assim. Então, nada. O apêndice estava relacionado também com a digestão de celulose, não estava? Ele tem umas bactérias que auxiliam na digestão também. Porque quando você pega tipo animais, tipo coelho, assim, esses bichos que comem mais vegetal, eles têm um apêndice maior. Que é justamente para ajudar nessa questão da digestão de celulose, que não é uma coisa fácil. Precisa de micro-organismos e tal. Mas basicamente é isso. Tem essa função de digestão, mas também tem essa função de proteção do organismo, que é a parte de célula linfóide, blá blá blá. É um órgão vestigial, né, que chama. É só um vestígio dele. Tá? É isso. Mas você consegue sobreviver sem ele. Bom, então, continuando, vamos ver. 5 minutos, Léo. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, a primeira teoria fala que aí teve a glaciação, surgiu a ponte de terra, e ali entre o Alasca e a Sibéria, juntou ali tudo, e aí os hominídeos passaram ali, né, da Ásia e foram direto para a América do Norte, e lá da América do Norte foram descendo até a América do Sul. Então, alguns dados aqui. A chegada estimada para o homem aí na América foi mais ou menos de 11 mil anos, 13 mil anos atrás, certo? Só que aí tem uma outra teoria que fala que, na verdade, o homem chegou primeiro na América do Sul. E isso aí foi um rebuliço, porque a galera que é americana nunca ia admitir que o homem chegou lá depois que chegou aqui na América do Sul, né? Então, uma das discussões era esse lance do imperialismo científico, que a galera não aceitava, porque não queria aceitar, simplesmente porque não queriam admitir que os homens chegaram primeiro na América do Sul.
Uma das principais pesquisadoras, né, que trabalhou nisso foi uma pesquisadora franco-brasileira chamada Nied Guiban, talvez vocês conheçam. E ela descobriu que existem registros aí de pelo menos a ocupação na América de pelo menos 100 mil anos atrás. Então, 100 mil anos é coisa pra caramba, comparado a 3 mil anos que achavam antes, né? Isso aí dá uma diferença de 87 mil anos. É muita coisa. E aí o que acontece? Esses registros de 100 mil anos, ela conseguiu através de umas técnicas lá, chamada de termoluminescência. Vou colocar nossas câmeras de volta, só para não ficar. E aí ela conseguiu analisar Léo, tá travando sobre um pouquinho fogueira. seu áudio, viu? Travou? Melhorou já? Ou tá travando? Uhum. Oi? Léo, melhorou. Não, tava travando um pouquinho seu áudio, agora melhorou. Melhorou? Ah, tá. E aí, tipo, com essas técnicas eles conseguiram atingir datas mais antigas, né, que foi de 100 mil anos, porque antes usava a técnica de carbono 14, que não vai muito atrás. Mas enfim, vou colocar a fotinha dela aqui. Essa senhora aí, no canto direito, é essa pesquisadora, e ela tá viva ainda, né, então ela luta para ser validado esse negócio de que os homens chegaram primeiro aqui na América do Sul. Então, tipo, você tem o principal sítio arqueológico que a gente tem aqui no Brasil, é lá no Piauí, que foi também um parque que a Nied criou, que foi o Parque da Serra da Capivara. E aí você tem, tipo, vários sítios arqueológicos dentro desse parque. E aí lá tinham pinturas rupestres, restos de fogueira, resto de material que a galera usou. Então, aqui, quer dizer, aqui no Brasil, né, no Piauí, pelo menos, a gente não tinha registro, tipo, dos fósseis, né? Tipo, achou o osso do cara ali. A gente tinha registros meio que indiretos, no sentido de, tipo, tem um material aqui, só que esse material não existe no lugar que ele está. Então, prova que alguém pegou aquele material, manuseou ele e levou para esse ponto. Então, principalmente essa questão das fogueiras, que a galera fala que, tipo, não, é impossível, 100 mil anos atrás era fogueira natural, né? Tipo, caiu um raio, sei lá. Só que essas fogueiras eram, tipo, dentro de cavernas, dentro de... Não tinha como, tipo, ter iniciado uma fogueira dentro das cavernas e tal. E aí a NIED, ela luta para que, tipo, seja bem reconhecido e tal, só que a galera custa em admitir um pouco, né? Que o homem chegou, na verdade, na América do Sul primeiro. Aí depois também tem outra coisa interessante, é o fóssil da Luzia, que é esse aqui da direita, no canto direito inferior, que é um fóssil que foi o fóssil mais antigo que acharam de algum hominídeo aqui na América do Sul, no Brasil, né? Ela é datada mais ou menos de 14 a 12 mil anos, não, 11 mil anos, desculpa, atrás, né? E só que o cara que descobriu ela, ele não acredita também que os homens chegaram primeiro na América do Sul. Ele acha que, na verdade, a ocupação da América foi mais antiga do que a galera fala que é 11 mil anos, né? Na verdade, eles acham que foi de 14 mil, teve uma migração, e 12 mil anos atrás teve outra migração, todas vindo lá da Sibéria. No fim eu esqueci de mostrar aqui. Então a gente tem aqui duas rotas de migração, né, principalmente. Vou esconder a gente aqui de novo. Que é uma lá pela América do Norte e a outra que a galera veio da Oceania, então através das ilhas lá da Polinésia, a galera ia navegando e ia partindo de ilha em ilha até que finalmente chegaram na América do Sul. Então quem assistiu Moana, por exemplo, sabe que as tribos lá fica numa ilha um tempo, aí os jovens lá formam a canoa e parte para outra ilha. Então, basicamente, isso que a galera pensa que aconteceu. Tem também teorias que falam que pode ter vindo gente da África direto para a América do Sul, de barcos também. Mas aí são infinitas discussões aí, que acho que não cabe muito a gente discutir. Estamos acabando nosso horário aqui. Deixa eu colocar esse GIF aqui. Bom, então aí. Cássio. Tudo bem. Bom, galera. Muito obrigado. Gente, alguém ficou com alguma dúvida que quer tirar agora, nesse minutinho final? Tem 15 segundos.
esperar um pouquinho, né? O famoso delay, o grande delay. O bom do delay é que evita de travar um pouco, né? Já vou colocar aqui a despedida. Tá bem baixinho, Léo. Agora sim, ó. Bom, pessoal, então 8h30, fim da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Sim, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Mas acho que foi uma experiência válida. Então, sugiro mais um brinde. Água, saúde. Tomei uma garrafa inteira de água. Saúde a vocês. Saúde. Não saiam de casa, hein, meu? Não pode sair. Fica preso dentro de casa. Qualquer dúvida, vocês têm nossos números aí. Se não tiver, gente que não entrou ainda, né, nas listas, manda mensagem aí no Face do Cardume que a gente passa aí os nossos contatos. Beleza, galera? Calma. Ó, a teoria de que os continentes eram juntos. Peraí. Oh, calma. Calma. A teoria de que os continentes eram juntos é de antes da origem? Então, é que os continentes juntos, na verdade, eles são muito mais antigos do que os homens, certo? Então, tipo assim, a gente está falando de uma escala de 11 mil anos atrás, de 100 mil anos atrás. Numa escala geológica... Isso é nada, é quase nada. Então, tipo, 100 mil anos atrás, o mundo era exatamente como ele é hoje. Exatamente não, né? Mas tipo, ele é parecidíssimo. Quando a gente fala da teoria dos continentes juntos, aí já é tipo milhões de anos atrás, que não existiam nem mamíferos, sei lá se existiam répteis, sei lá. Então é muito mais antigo, tá? As próximas lives, então, ó, vou passar aqui a agenda rapidinho, mas depois a gente divulga. Tá? A gente vai passar direitinho pros horários. Às 9 horas, então, hoje tem a live de linguagens, né, com o Sérgio, que ontem teve alguns problemas, e aí hoje ele vai tentar de novo, vai dar certo. Aí na semana que vem, na terça e na quarta, eu pretendo fazer mais 2 lives, uma com o Iago, que a gente vai falar um pouco sobre a questão do número áureo, né? Como agora a gente é da matemática, a gente tem que falar um pouco da matemática. Vai ter que ter uma live de matemática, né? A gente vai falar um pouco do número áureo, e se der tudo certo, a gente vai falar também um pouco da questão de fake news, e como que a educação pode ajudar nessa questão de fake news. E aí eu vou fazer com a professora Tayane, aí vai ser uma correspondente internacional, que ela está lá em Londres. Então a gente vai tentar conversar com vocês, tá? Mas aí a gente divulga tudo certinho, beleza, galera? Então... Gente, lembrando também, se alguém tiver alguma sugestão de tema que acha legal a gente tratar em live e tal, manda pra gente que a gente pode tentar fazer, tá? Sim. Tanto de biologia quanto de matemática. O que vocês quiserem que a gente arranje alguém que faz live. Beleza, pessoal? Então... Tchau a todos. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo. Espero que tenham gostado. Até. Tchau. Ai, me tá coçando a boca.